E para falar sobre a importância do SUS, a gente recebe aqui hoje no Informativo TVU Catarina Azeredo, que ela é professora de saúde coletiva aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela participação, Catarina. Obrigada pelo convite. Boa noite, Júnior. Boa noite. Para a gente começar falando sobre o nosso assunto, que é a importância do SUS aqui no nosso país, a gente viu na reportagem que os investimentos na área da saúde no Brasil não estão acompanhando, na verdade, a demanda da população por atendimento médico, né, Catarina? Quais são as consequências da falta de investimento no SUS? Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente ressaltar que os investimentos em saúde, eles nunca estiveram dentro do que era necessário para o atendimento que o SUS se propõe, que é o atendimento universal e integral. Mas, nos últimos anos, com a emenda 95, a emenda constitucional 95, do teto de gastos, essa situação se agravou. Então, a gente teve um congelamento e até uma redução, né? Se a gente pegar de 2018 a 2022, o SUS perdeu cerca de 70 bilhões de reais. E nesse período a população envelheceu, teve crescimento, né? O IBGE divulgou aí os dados do 203 milhões de habitantes e esse investimento não acompanhou. Então, o que gera principalmente? Piora na qualidade de vida, piora dos indicadores de saúde. A gente vinha até 2016 com uma queda constante de mortalidade infantil e mortalidade materna. A partir de 2018, a gente começou a observar aumento desses dois indicadores, que são indicadores muito sensíveis, né? Se a gente não está tratando bem das crianças, se a gente não está conseguindo reduzir mortalidade infantil e nem materna, a gente está fracassando em termos de sistema de saúde. A gente ainda tem aumento de filas, precarização dos hospitais, das unidades básicas de saúde, redução de cobertura vacinal da nossa população, então começam a aparecer surtos de sarampo, a gente começa a ter o reaparecimento de sífilis congênita, então nós estamos falhando em prevenção de doenças, a gente está falhando na promoção da saúde e também no tratamento e na reabilitação da saúde da população brasileira. Catarina, o SUS existe há muitos anos aqui no Brasil, mas tem muita gente que não tem o conhecimento total do que é o SUS, né? E qual a importância dele no nosso país. Você poderia explicar para a gente o que é o SUS? Sim, então o SUS ele é o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi previsto Constituição Federal de 88, ele é uma conquista da sociedade brasileira, porque promove uma mudança fundamental. Ele passa a dizer, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então a gente sai de uma condição, a condição anterior ao SUS era de que tinha acesso aos serviços e ações de saúde só as pessoas que tinham carteira assinada, né? E o restante, uma parcela importante da população, foi descoberta e precisava recorrer à caridade, Santas Casas de Misericórdia. Com o SUS, a gente passa a ter um atendimento universal, então toda a população brasileira passa a ter acesso à saúde. Além disso, o SUS ele é integral, então ele não é, que para a população é importante saber disso, porque a gente sempre vê nos noticiários e na mídia o SUS hospitalar, né, as macas, as filas, mas tem o SUS que não se vê, que a gente fala, que é o SUS da vigilância sanitária, né? Então, a fiscalização de estabelecimentos, de mercadorias na área da saúde, ajudando a proteger a saúde da população, é feita pelo SUS. Então, é um trabalho além dos hospitais, né? Muito além dos hospitais, né? A gente tem a vigilância epidemiológica, e aí isso ficou muito evidente na pandemia, né? Com as imunizações, o nosso Programa Nacional de Imunização é reconhecido internacionalmente e é muito importante. O SAMU é SUS, né? Então, todo o atendimento em urgência e emergência hoje no país é feito pelo SUS. Os transplantes, mais de 90% dos transplantes realizados no Brasil são feitos pelo SUS. Então, realmente, o tratamento de HIV/AIDS, que também é uma referência internacional. Então, o SUS ele cobre ações de prevenção de doenças, promoção de saúde, cura e reabilitação. E ele tem a equidade também como um princípio, que significa que ele vai dar mais para quem precisa de mais. Então, ele é um sistema que realmente promove justiça social no Brasil. Certo. Catarina, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o SUS. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Eu poderia falar de muitos números. Na casa dos milhões, dos bilhões. Mas eu acredito que nesses 45 anos da minha existência, eu ajudei a fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Poderia citar muitos nomes de juízes a presidentes.
mas tenho certeza que mudei para melhor a vida de mais pessoas que conseguiria nomear. Eu nasci em Uberlândia. Eu avancei pelo estado de Minas Gerais. Eu estou em todas as partes do mundo. Mas não apenas pelo alcance da nota máxima diante daqueles que avaliam o que faço, mas pelas sementes que plantei e florescem com suas ideias, suas pesquisas e seus trabalhos. Eu comecei pequena, com respeito, inclusão, cultura e inovação. Valorizei cada etapa da educação de excelência no ensino básico, técnico ou superior. Talentos que ajudei desenvolvem o corpo e compartilham ferramentas para proporcionar novas possibilidades de movimento. Também cuido do sentimento, da mente que precisa de cuidados. Estou aqui para te ajudar a sonhar, a brilhar, a conquistar e compartilhar os frutos do seu trabalho. Eu sou a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Há 45 anos, presente na sua vida e na vida daqueles com quem você se importa. Estamos de volta com o Informativo TVU, hoje recebendo Catarina Azeredo, que é professora de saúde coletiva aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Catarina, a gente passou uma matéria no início do nosso informativo e a gente viu que na reportagem os planos de saúde deixaram de pagar nos últimos 10 anos mais de 4 bilhões de reais ao SUS pelo atendimento de beneficiários na rede pública. Qual que é o impacto disso tudo? Bom, eu acho que é importante a gente saber que no Brasil a gente tem essa coexistência de sistemas, né? São múltiplos sistemas de saúde. A gente tem o SUS, que é previsto para atender os 200 milhões de habitantes e ele cobre, em média, exclusivamente, aproximadamente 70% da nossa população, e os planos de saúde vão cobrir de 25% a, no máximo, 30% da nossa população. Se a gente pensar em investimento em saúde, hoje, mais ou menos 9% do PIB é investido em saúde, mas só 3,8% vai para o SUS. O resto é investimento em setor privado. Então, o setor privado, ele atende uma parcela muito pequena da população e ele tem uma fatia de recursos muito maior. O SUS tem esse atendimento integral que a gente falou no primeiro bloco, mas os planos de saúde eles têm coberturas diferenciadas. Então, muitas vezes o SUS fica com o atendimento mais caro, o atendimento de alta complexidade, que é esse que foi falado na reportagem. Os planos de saúde, então, eles recebem mais recursos, atendem uma parcela menor e ainda não cobrem os atendimentos mais complexos. Então, isso gera um custo ainda maior para o SUS, porque ele não consegue fazer o atendimento global, ele tem recursos retirados, né, do seu investimento e isso acaba criando um abismo entre o SUS e os planos de saúde, o que não se reflete em melhor avaliação da população coberta por planos de saúde, né? A gente tem visto muitas reclamações, nesses primeiros 6 meses de 2023, a gente teve mais reclamações de planos de saúde do que no ano inteiro de 2021, então a população não está satisfeita também com o atendimento dos planos de saúde. Certo. Você falou aí de verba e a gente também tem as longas filas, né, que é sempre reclamado pela população. Catarina, quais são esses desafios que devem mudar e ser enfrentados? Bom, hoje a gente tem, então, no SUS a necessidade de aumento de financiamento. Todos os especialistas, né, os sanitaristas, que são os meus colegas da área de saúde coletiva, defendem que a gente tenha 6% do PIB investido em saúde, mas direcionado ao setor público, ao SUS, para que a gente consiga reduzir. Então, como desafios, a gente tem longas filas, a atenção especializada é um grande desafio, inclusive é uma das prioridades do governo federal atual. Recuperar a capacidade de coordenação do Ministério da Saúde, porque a gente teve aí, durante esses últimos anos, uma rotatividade grande de ministros da saúde, uma ausência de coordenação nacional. O SUS ele é tripartite, né? Então tem que ter participação do governo federal, estadual e municipal, mas a gente viveu uma descoordenação nacional. Então acho que recuperar esse papel de coordenação, investir mais em saúde digital. Hoje a gente tem inteligência artificial muito forte e a gente precisa investir nisso. Melhorar e investir mais no SAMU, que também a gente já viu uma sinalização, uma melhor capacidade de resposta à pandemia.
pandemias, eu acho que o mundo todo precisa se organizar e o SUS também precisa se organizar para responder melhor a crises e emergências em saúde pública, né? Eu acho que eu poderia falar 3 horas sobre os desafios aqui do SUS. Então, esses são alguns pontos que podem ser feitos para melhorar o SUS, certo, né? Certo. E para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, infelizmente, o que falar sobre a saúde pública aqui no Brasil e o que a gente precisa avançar e por que a população não valoriza o SUS, Catarina? Bom, primeiro eu acho que num país grande, desigual, com desigualdades regionais e sociais muito grandes, como é a realidade do Brasil, a gente precisa entender que a saúde pública ela é fundamental, né? Então, a gente precisa ter um SUS forte para conseguir responder a essas demandas de saúde da população. Porque a gente tem desigualdades no acesso ao que a gente chama de determinantes sociais, né? Então, a gente vai ter populações que têm menos acesso à renda, a trabalho, moradia, alimentação de qualidade, essas pessoas vão adoecer mais e elas precisam ainda mais da assistência e do cuidado a partir do Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa ter mais investimento, a gente precisa superar esses desafios e também melhorar a atenção básica do país para ter mais atendimento. Eu diria que, embora a gente venha de uma desvalorização e um desconhecimento da população brasileira sobre o SUS, a pandemia, ela mitigou um pouco isso. Porque aí acho que a mídia começou a dar uma outra cobertura para o SUS, né? O SUS começou a aparecer como forma de vigilância em saúde, os profissionais de saúde passaram a ser muito valorizados, eu acho que ficou muito claro que se a gente não tivesse o SUS, como disse um grande sanitarista, seria a barbárie, né? A gente já teve muitas mortes, mas o SUS conseguiu dar uma resposta com todas as dificuldades muito positiva. Então hoje eu acho que a população brasileira já consegue reconhecer um pouco melhor a importância do SUS, mas eu diria que é muito importante que a população reconheça o SUS como um patrimônio, assim como os britânicos reconhecem o sistema público de saúde deles, que inspirou o nosso, como fundamental, como um patrimônio fundamental. É uma conquista social, é um mecanismo de justiça e de redistribuição de renda importante e eu diria que a gente precisa defender o SUS, né? Mas defender não no sentido de dizer que ele está ótimo, defender no sentido de fazer um controle social, né? A gente tem conselhos de saúde, locais, distritais, municipais, estaduais e nacionais. Eu diria para a população que participe desses conselhos, que são mecanismos importantes, que ajude a cobrar os governos para que eles invistam o valor necessário ao SUS, para que o SUS seja, de fato, um SUS de primeira classe, um SUS de excelência, que todos nós possamos nos orgulhar e realmente ser atendidos como a gente merece, né? Que seja um retorno aos nossos impostos pagos e que garanta uma saúde de qualidade, melhoria de qualidade de vida para a população. E ser ainda mais elogiado, como tem muita gente que elogia que já o sistema, elogia, né? Exatamente. Eu acho que entre os usuários, algumas pesquisas mostram que entre os usuários do SUS, ele é bem avaliado, né? Então, muitas vezes as críticas vêm da população que às vezes não faz uso do Sistema Único de Saúde. Então, acho que a gente precisa avançar nessa defesa e na valorização do SUS e dos profissionais de saúde. Ok. A gente falou aqui então sobre a importância do SUS no nosso informativo TVU, recebendo Catarina Azeredo, que é professora de saúde coletiva da UFO. Muito obrigado pela sua participação, Catarina. Eu que agradeço.